Boa noite a todos, seja muito bem-vindo ao terceiro webinar sobre liberdade religiosa. Temos aqui a presença do pastor Hélio Carnassali e do Dr. Leles, que vão falar sobre a liberdade religiosa no contexto da missão da igreja. E aqui eu gostaria de pontuar alguns conceitos iniciais. A liberdade religiosa pode ser definida como o direito de cada qual tem de livremente praticar ou expressar uma religião ou convicção, segundo os ditames de sua própria consciência. É uma questão de foro íntimo, inerente ao próprio conceito de dignidade da pessoa humana, que assume hoje um princípio supremo das constituições democráticas de direito. A liberdade religiosa preconiza também o direito de consciência, crença, culto e evangelização, garantindo a todos o direito de livremente escolher esta ou aquela religião, e até de não crer segundo a sua livre convicção e consciência. Ao permitir o amplo e restrito exercício da liberdade religiosa, a gente traz então a garantia que isso vai ser cumprido. Exatamente no âmbito do direito de consciência e crença, ou seja, de acreditar na liberdade religiosa, de poder pregar e de poder evangelizar, falar a outros sobre essa liberdade. Somente assim é garantido a plena liberdade de exercício da liberdade religiosa, a plena concretização. E aí se também garante a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade, por sua vez, constitui como valor máximo inerente ao exercício e fruição de todos os valores individuais e coletivos do ser humano. O Estado laico é o grande pressuposto para o exercício dessa liberdade religiosa. Constitua-se como a separação absoluta que deve existir entre o Estado laico e um ponto importante, que não existe, então, nesse conceito de Estado laico, inimizade de Estado e Igreja. Há uma cooperação recíproca para se concretize o pleno exercício da liberdade religiosa. E um ponto importante é que a Igreja Adventista teve um papel embrionário sobre a liberdade religiosa em termos mundiais. As primeiras declarações foram proclamadas em 1850, antes mesmo da organização formal da IASD, que ocorreu em 1863. Com a proposta de lei do senador americano Henry Blair, de 1888, que pretendeu definir o domingo como um dia de guarda religioso, Blue Law, ao punir todos aqueles que trabalhassem nesse dia, se inicia na Igreja Adventista um grande movimento para impedir a aprovação de legislações contrárias à liberdade religiosa. O pastor Alonzo T. Jones, ele foi designado representante da IAD para defender o direito à liberdade religiosa perante o Senado americano, cuja notável defesa levou ao arquivamento do projeto de lei. Em 1892, alguns adventistas chegaram até a ser presos no estado de Tennessee. Porém, tais legislações dominicais foram revogadas e não mais subsistem nos Estados Unidos. Com o resultado dessas ações, a Associação Geral da IASD criou uma Comissão de Liberdade Religiosa em 21 de julho de 1889, e proclamando, então, que a Igreja deve, pelos meios legítimos, defender a liberdade religiosa, evitando todos os esforços nesse sentido. E aí cria-se a Associação Nacional de Liberdade Religiosa, que depois veio se tornar a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, International Religious Liberty Association, IRLA. Em 1889, então, é proclamada a Declaração de Princípios da Associação Nacional de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos, trazendo como premissa: acreditamos em apoiar o governo civil e submetermos à sua autoridade, negamos o direito a qualquer governo civil legislar sobre questões religiosas. Acreditamos que é o seu direito e dever ser o privilégio de cada homem adorar de acordo com os ditames de sua própria consciência. Também acreditamos ser nossa responsabilidade usar todos esses meios legais e honoráveis de evitar a legislação do governo civil. E tais princípios depois são incorporados à RILA, que em 1848 passou a admitir pessoas de outras religiões. Então, a própria Declaração de Liberdade Religiosa, Direitos do Homem das Nações Unidas, ela é influenciada pela IRLA. E mais especificamente sobre a questão profética, Ellen White traz uma grande advertência para a igreja, que nós devemos estar preparados para defendermos nosso direito perante autoridades, perante as pessoas, para dar fé no que acreditamos, principalmente porque guardamos o sábado, um dia santo, segundo as nossas convicções. Então, a liberdade religiosa é algo muito importante nesse sentido. E agora eu quero convidar, a partir dessas colocações iniciais, quero convidar aqui o pastor Hélio Carnassali para ter a palavra. Por favor, pastor, deixe-me apresentá-lo aqui, o pastor Hélio Carnassali, ele que é diretor de Liberdade Religiosa e Espírito de Profecia da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Por favor, professor, pastor Hélio, tem a palavra. Deixa eu só ativar aqui o meu tempo, meu controle de tempo. Muito obrigado, doutor Yuri. Eu cumprimento também ao doutor Lélio Leles, que bondosamente aceitou o convite para participar desta webinar. E quero também saudar a todos os amigos, irmãos, membros da Igreja Central de Brasília e outros lugares que se conectam conosco para esse momento tão relevante de reflexão sobre a liberdade religiosa. Eu quero iniciar trazendo aqui um texto bíblico. Quero ler aqui com vocês Atos capítulo 4, versículos 19 e 20, onde nós encontramos o seguinte: Mas Pedro e João lhes responderam. Vou ler o 18 também aqui, para pegar o contexto. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Atos 4, 18 a 21. Esse é um texto emblemático da Bíblia, porque ele registra o primeiro evento de intolerância religiosa depois da ascensão de Jesus. E nesse evento, a gente vai recordar aqui muito rapidamente, Pedro e João vão ao templo, encontram ali na Porta Formosa o coxo pedindo esmolas junto a essa porta. Pedro responde aquela frase célebre: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta-te, toma teu leito e anda. E aquilo atraiu a atenção do povo, formou-se um alvoroço e Pedro e João aproveitam a oportunidade para pregar. E as autoridades da nação, do templo, do sinédrio, vendo aquilo, ordenaram que Pedro e João fossem recolhidos ao cárcere. Passaram a noite na prisão, na manhã seguinte foram interrogados. Eles queriam saber em nome de quem eles haviam feito aquele milagre, uma vez que não podiam negar o milagre, porque todos conheciam o coxo e todos agora sabiam que ele andava normalmente. E Pedro diz: olha, em nome de Jesus, a quem crucificaste. Ele toma esse tempo para testemunhar, e não havendo argumentos, então as autoridades partem para a agressão emocional, para a retirada de direitos. Então, ordenaram, ameaçaram e proibiram que eles falassem. E Pedro dá uma resposta brilhante: veja se é justo, julguem os senhores se é justo antes obedecer a Deus do que a vós do que a Deus. Então, este texto tem para nós um significado emblemático. Primeiro, eu já mencionei, porque é o primeiro episódio de intolerância e perseguição religiosa depois da ressurreição de Cristo. Segundo, ele nos mostra enfaticamente que todas as vezes que você tem junção de poder civil com poder religioso, resulta numa conformação intolerante. Terceiro, a gente percebe aqui o claro direito à defesa, quando os direitos de expressão e de liberdade religiosa são vulnerabilizados. Pedro, de forma muito respeitosa, mas ele usa esse direito, ele toma a palavra e diz: olha, eu não vou deixar de falar, eu vou seguir. Quarto ponto: todas as vezes que nós trabalhamos, sempre trabalhamos em respeito ao Estado, às leis e aos governantes, até o ponto em que estes mesmos governantes ou as mesmas leis interferem na nossa consciência. Então, como objeção de consciência, expressando o agravo da nossa consciência, nós nos recusamos a atender aqueles requisitos ou aqueles preceitos, embora nossa orientação é de subordinação, de respeito e obediência às autoridades, até o ponto em que isso não venha a chocar-se. Então, com esse pensamento em mente, depois eu retornarei. Minha última apresentação será um texto desse mesmo capítulo. Olha aqui, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou trazer para nós aqui um texto que Ellen White, vou pôr aqui em modo de apresentação, e agora sim, ela comentando no seu livro Atos dos Apóstolos, comentando o capítulo 3 e 4 do livro bíblico Atos dos Apóstolos.
Então, ela escreveu o seguinte: a bandeira da verdade da liberdade religiosa, desfraudada pelos fundadores da Igreja do Evangelho e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então, foi neste último conflito confiada às nossas mãos. A responsabilidade por esse grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Vejam, os amigos e irmãos, que há uma conjugação na primeira linha muito significativa: verdade e liberdade religiosa. Nós, como adventistas, nos sentimos vocacionados e comissionados a ser guardiães da verdade e da liberdade religiosa. Se cuidarmos apenas da verdade, que já é grande coisa, não estaremos fazendo obra completa. Então, nós precisamos dedicar atenção em zelar por toda a revelação da verdade, e por isso que o sola escritura do movimento de reforma é tão caro para os cristãos e para nós adventistas, e não podemos deixar de zelar também pela liberdade religiosa, por uma razão muito simples, porque quando não há liberdade religiosa, não se pode pregar a verdade, simplesmente por isso. Se zelamos da verdade e não temos liberdade religiosa, que resulta desse zelo, se ele não pode ser pregado? Como respondeu Pedro, que vamos continuar pregando, vamos continuar falando. Os adventistas, portanto, se sentem herdeiros dessa herança profética, tanto da verdade quanto da liberdade religiosa. Então, nós podíamos falar aqui de Lutero, poderíamos falar de um Roger Williams e tantos outros que antes do movimento adventista se levantaram em defesa da liberdade religiosa. Mas hoje nós nos sentimos, e também não nos sentimos os únicos a serem responsáveis por isso, mas sim, certamente sentimos grande responsabilidade. Quero avançar aqui na minha apresentação e quero lembrar com vocês duas recentes e grandes vitórias da liberdade religiosa no Brasil, que foi a mudança do Enem em 2017, já acontecendo em 2017, para o formato de realização da prova em 2 domingos, antes sábado e domingo. E quero lembrar também a promulgação da Lei 13.796, no dia 3 de janeiro de 2019, entrando em vigor no dia 5 de março. O Enem foi uma grande vitória, abençoada pela relação do então ministro Mendonça Filho com os adventistas do sétimo dia e com os demais grupos que guardam o sábado, e temos com ele uma eterna gratidão. Eu quero passar esse vídeo, eu ativei o som do computador. Yuri, você só me sinaliza se o som estiver ok aí, vamos ver se podemos. Muito bem. Já passei aqui para um outro quadro. Essas duas recentes vitórias são grandes conquistas da liberdade religiosa. E aqui eu aproveito para dar uma ênfase que lutar pelo direito à liberdade religiosa é uma luta pelo direito de igualdade e não para obtenção de privilégios. Uma vez que no mesmo artigo 5º que foi mencionado pelo Dr. Yuri, no caput desse artigo é declarado que todos são iguais perante a lei. Então, muitas vezes os jovens que observam o sábado, que tem um dia religioso de guarda, por objeção de consciência de participar de atividades impostas a todos, como diz a Constituição, eram prejudicados nesse seu direito e pagavam um alto preço. Hoje, graças a Deus, a portaria, porque não é uma lei, a portaria do Ministério que mudou o Enem e a Lei 13.796 nos equiparam, garantem direitos iguais para esses grupos religiosos participarem desses projetos em condições de igualdade. E um detalhe curioso, não sei quantos sabem, mas no Senado, quando apreciada a Lei 3.796, foi sugerido que ela fosse incorporada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E vocês sabem que substitutivo ela é hoje dessa LDB? É o 7A. Vejam o capricho do número escolhido. Artigo 7A, 7 de sábado, A de adventistas, é uma coisa impressionante. Nem nos melhores sonhos de qualquer pessoa poderia ter sido um resultado melhor. Mas quero trazer agora essa estatística do Pew Research Center, está lá bem
lá na parte baixa da tela, PEW, Pew Research Center, que todos os anos realiza uma pesquisa em 198 países, avaliando 2 aspectos, pelo menos. O primeiro deles é o conjunto de leis desses países que impõem restrições à liberdade religiosa. E o segundo aspecto é como são os movimentos populares ou as manifestações populares que representam hostilidade à liberdade religiosa ou aos grupos minoritários desses países. Então, nós temos aqui um quadro bem interessante, e essa pesquisa, que foi publicada no ano passado e é a última disponível do Pew Research Center, ela é emblemática porque ela completou 10 anos de pesquisa. E dados comparados agora, então, dados de 2007 com os dados de 2017. Esperamos para o mês que vem, o máximo julho, ter a publicação da 11ª pesquisa feita por esse conceituado e respeitado instituto. Mas observem vocês, amigos, que nós tivemos no ano de 2017, especificamente, um quadro em que 26% dos países pesquisados, ou seja, 52 países, apresentam um conjunto de leis que impõem restrições à liberdade religiosa, em níveis altos ou muito altos, o que equivale a dizer que praticamente não há liberdade religiosa nesses países. Esse número, ele oscila, ele começa em 2007, com 40 países, chegou ao ápice, ao máximo de 57 em 2012, chegando a 52 países em 2017. A gente vê que o viés não é um viés bom, o viés é um viés de alto, um viés de crescimento, ou seja, cada vez mais, à medida que o tempo passa, mais países possuem leis restritivas à liberdade religiosa. A mesma coisa se dá no quadro de baixo. O viés também é de alta. Cada vez mais nós vemos no mundo todo crescerem movimentos populares que sejam hostis a grupos minoritários religiosos, que sejam hostis à liberdade religiosa. Quero mostrar para vocês agora um mapa que explicita de forma visualizada onde estão esses países do primeiro quadro, os países cujo conjunto de leis criam bastante embaraço à liberdade religiosa em níveis altos, muito altos, são aqueles países onde estão aqui na cor vermelha e mostarda. Esses 52 países dessa pesquisa, qual é o dado alarmante disso? Ora, 52 em 198 parece bastante aceitável. Seria se esses 52 países não tivessem praticamente aí 75% da população do mundo. O que equivale a dizer que em 75% da população do mundo vive em países onde existem leis altamente restritivas à liberdade religiosa, o que significa que não há liberdade religiosa. Ou seja, são países, em geral, onde Estado e Igreja estão unidos, e nós, como bem pontuou o doutor Yuri na sua introdução, nós somos defensores da completa separação de Igreja e Estado, que não implica em hostilidade, mas em cooperação, mas também em não religião oficial, não imposição de uma religião aos seus habitantes. E o que ocorre nesses países é que há uma religião oficial, não há separação de Igreja e Estado na maioria deles, e as pessoas não têm a liberdade de escolher a sua própria religião, de mudar de religião, ou mesmo de não praticar nenhuma religião, resultando em grandes embaraços a qualquer penetração nesses países de qualquer opção religiosa diferente. Seguindo aqui na minha apresentação, eu trago como nós estamos tratando da liberdade religiosa e a missão da Igreja Adventista. Eu me dou o direito aqui de trazer alguns textos, algumas contribuições de Ellen White, que para os adventistas ela tem um papel muito significativo como cofundadora, pioneira, e na nossa compreensão é uma pessoa que recebeu também um dom especial, revelações especiais equiparadas aos profetas bíblicos de nos orientar e nos ajudar na nossa caminhada aqui nessa terra, compreendendo melhor a palavra de Deus, não para substituir a Bíblia, mas para nos levar de volta para a Bíblia e nos fazer compreender melhor as Sagradas Escrituras. Nesse livro dela, eu já mencionei Atos dos Apóstolos, agora menciono Testemunhos para a Igreja, volume 7,
na página 180, ela tem uma declaração muito forte, onde ela afirma que a habilidade de Satanás é exercida em elaborar planos e métodos incontáveis para cumprir os seus propósitos. Trabalha para restringir a liberdade religiosa e trazer para dentro do mundo religioso uma espécie de escravidão. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei impressionado, comparando essa declaração com o mapa que nós vimos na tela anterior. 75% do mundo está debaixo de regimes e governos onde não é possível as pessoas terem acesso a sequer a possibilidade de pensarem em outro sistema religioso. E isso mantém as pessoas nessa espécie de escravidão. Não sei quão claro está isso, mas como foi aí na tela para vocês, mas como essa pesquisa do Pew foi o 10º ano em que ela foi publicada, eles deram um plus adicional pesquisando esses dois aspectos nos 10 países mais populosos do mundo. E nós vemos que o nosso Brasil está aí no 5º lugar dentre os países mais populosos do mundo. E é interessante avaliar que, dentre esses 25 países mais populosos do mundo, a China é o país em que foi encontrado o maior conjunto de leis restritivas à liberdade religiosa. Nós aparecemos numa confortável 22ª posição, o que nesse caso é altamente desejável. Quanto mais perto do 25º posto, melhor. Então a gente vê aqui na primeira linha China, Irã, Rússia, que é um país cristão. Então aqui só um pequeno detalhe, que a questão do fechamento da liberdade religiosa não se diz tanto respeito à natureza da religião, mas o regime em que vive esse país. Então, Rússia é um país onde tem uma religião oficial. Sendo uma religião cristã, ela se torna, de igual forma, intolerante ou com pouca abertura para a liberdade religiosa. Nós vemos aqui ainda Egito e Indonésia. Na última fila está o Brasil, como mencionei. Então, nós estamos numa posição bastante confortável. Eu mencionei uma portaria ministerial e mencionei a lei mais recente que garante direitos, iguala direitos para estudantes em relação aos seus dias de guarda, a objeção de consciência quanto a dias de guarda, e isso é muito significativo. São poucos países que têm este privilégio. Não faz muito, veja que Coreia do Sul, South Korea, está bem do lado do Brasil, na 21ª posição. Eu recebi contato do meu colega de função para aquela divisão, pedindo uma abordagem da minha parte, como nós conseguimos avançar com esse assunto de exames em dia de sábado, porque eles enfrentam lá situações muito complexas. Um país desenvolvido como é a Coreia, tido como um dos países socialmente mais desenvolvidos, culturalmente também, mas e com leis favoráveis à liberdade religiosa, mas enfrentam problemas dessa ordem também. Seguindo aqui na outra tela, eles agora apontam para os países, dentre esses 25 mais populosos, aqueles que oferecem, em que se registram os maiores movimentos de hostilidades aos grupos minoritários religiosos. E a Índia aparece aqui em primeiro lugar, seguida do Egito, Nigéria, Paquistão e Bangladesh. O Brasil, que já ocupou uma posição mais confortável, hoje ocupa a 16ª posição. Em grande medida, se deve isto aos episódios sequenciais de hostilização às religiões de matriz africana, lamentavelmente conduzidas por cristãos de orientação pentecostal ou neopentecostal. É uma tristeza que ocorra isso no nosso país. Mas observem que a China, que estava em primeiro lugar dentre as restrições governamentais, ela vai agora para um confortável 23º lugar, porque praticamente não existe, por conta do seu regime de governo, não existem essas manifestações de hostilidade a grupos minoritários religiosos por parte de outros cidadãos. Toda a restrição fica por parte do governo, que, na verdade, não tem uma religião oficial, porque a religião oficial da China é o Partido Comunista. A religião oficial é não ter uma religião oficial. Então, alguns dados que nos fazem meditar e pensar um pouco e refletir nessa realidade. E esses países são, em geral,
são países, especialmente da tela anterior, eu vou voltar a ela aqui, ó, esses países da primeira linha, China, Índia, perdão, voltei 2 telas aqui, perdão, aqui sim, China, Irã, Rússia, Egito, Indonésia, são países, a China nós não temos muita informação sobre a presença da nossa igreja lá, sabemos que há um crescimento, mas não temos dados atualizados. Irã, praticamente não existe presença adventista. O Iraque ainda temos alguma coisa, Irã não temos registro. A Rússia, a igreja tem presença, tem seminário, tem publicadora, mas em toda a divisão russa, euroasiática, que inclui a Rússia e todos os outros países da União Soviética, nós temos apenas 80 mil membros. É um pouco mais, seria o dobro só do que temos aqui no Distrito Federal, para vocês terem uma ideia. O Egito também, muito complicada a situação da igreja no Egito, além dos coptas, ali temos os muçulmanos e os coptas, os católicos coptas, uma guerra grandiosa. A Indonésia também outro país com grandes dificuldades para a liberdade religiosa, um país de orientação muçulmana com grandes dificuldades. Esses países onde não existe liberdade religiosa, qual é o resultado? Não se pode pregar o evangelho. Há outros institutos que estudam e pesquisam essas questões e eles nos informam que há mais de 200 milhões de cristãos sofrem violência devido à sua fé. E outros 350 milhões enfrentam discriminação legalmente sancionada quanto a lugares para se viver ou então lugares para se trabalhar. Não, você não pode trabalhar aqui porque é cristão. Não, aqui nesse bairro você não mora ou nesse condomínio você não pode morar porque você é cristão. Isso nos informa o Centro para a Liberdade Religiosa do Instituto Hudson, Paul Marshall, o seu principal decano investigador. Então, são situações. Nos dão conta também de que fora daqueles 25 países mais populosos, nós vamos encontrar muito provavelmente na Coreia do Norte o país mais hostil, o que reúne as duas características de maneira mais ferrenha na Coreia do Norte. Tanto o conjunto de leis que restringe a liberdade religiosa, quanto as hostilidades para grupos religiosos. A hostilidade e as leis governamentais são um bloco, porque praticamente não existe essa opção na Coreia do Norte. São casos que nos alarmam, que nos preocupam, que em pleno século XXI nós ainda tenhamos que lidar com essas coisas. Quero trazer para nós o testemunho deste teólogo antinazista que ficou retido em campos de concentração de 37 a 45, e ele escreveu um poema que nos faz pensar muito profundamente. Ele disse o seguinte: primeiro eles vieram atrás dos socialistas, mas eu não os defendi, pois não era socialista. Então vieram atrás dos sindicalistas, mas eu não os defendi, pois não era sindicalista. Então vieram atrás dos judeus, mas eu não os defendi, pois não era judeu. Então vieram atrás de mim, porém não havia sobrado ninguém para me defender. Uma rara beleza esse poema, que mostra o caráter inclusivo que os adventistas do sétimo dia têm a respeito da liberdade religiosa. Esse era um pastor luterano, eu disse que a liberdade religiosa não é um privilégio, um legado só para os adventistas, nós nos sentimos chamados e comissionados para essa missão, mas temos de várias orientações cristãs e não cristãs, defensores da liberdade religiosa. E Martin Niemöller nos dá uma compreensão muito bela desse caráter inclusivo da liberdade religiosa. Porque ou nós trabalhamos pela liberdade religiosa de todos, ou nós não trabalhamos pela liberdade religiosa. E quando nós mencionamos isso, trabalhar pela liberdade religiosa de todos, nós estamos nos referindo não à defesa dos conteúdos doutrinários, dos ritos, da liturgia e das características de cada crença ou de cada religião, mas estamos nos referindo ao direito individual. É essa a questão. Essa é a nossa defesa. Porque isso nos conecta, olha que coisa linda, isso nos conecta à nossa crença na existência de um Deus criador, que é o autor da liberdade e quem nos criou com o direito de liberdade, com o livre-arbítrio, o direito de escolha. E quando nós olhamos não só para o caráter, para a crença de que Deus é o Criador, nós também olhamos para
as características da redenção efetuada por Cristo, que sempre mencionamos, Cristo veio para nos salvar, é claro, veio para nos salvar. Mas, de certa maneira, o que Cristo veio fazer, ele veio devolver-nos o direito à liberdade, porque nós também compreendemos e cremos na entrada do pecado, na queda do ser humano. E com isso, houve a necessidade da redenção. Se nós negamos a criação, negamos a queda do homem, negamos a necessidade da redenção também. Então, com a redenção de Cristo, o que ele veio fazer? Devolver para o ser humano a liberdade de escolha, para que ele pudesse livremente escolher aceitar ou não ser salvo por Cristo. Eu acho isso uma das coisas mais lindas da nossa compreensão doutrinária e teológica. Mais um texto de Ellen White, do Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 714, que nos diz o seguinte, em conexão com aquilo do poema de Martin Niemöller: não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em silêncio, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Isso ela escreveu em 1889, exatamente quando o assunto mencionado pelo Dr. Yuri na sua introdução, quando a ameaça da lei da imposição de reuniões clericais no domingo, reuniões religiosas apenas no domingo, ela escreve reafirmando a nossa convicção de cumprir um papel, de fazer a nossa parte para a preservação da liberdade religiosa. E eu menciono aqui, é por isso que a liberdade religiosa para os adventistas do sétimo dia, ela é inclusiva, ou seja, ela é para todos, porque defendemos esse direito individual inalienável que cada pessoa tem de escolher a sua própria religião, de mudar de religião, ou mesmo de decidir não ter nenhuma crença. E por que isso é importante para nós? Porque no bojo, na amplitude dessa liberdade religiosa, de a pessoa escolher a sua religião, de mudar de religião ou de não ter nenhuma religião, está também a liberdade de fazer prosélitos, de pregar as suas convicções religiosas. E aqui no Brasil nós temos plena liberdade, podemos fazê-lo em recintos privados, em nossas casas, em nossas igrejas, podemos fazê-los em praças públicas, em ambientes públicos. O mesmo não acontece em alguns lugares, inclusive do mundo desenvolvido, de países com clara tradição cristã, como o Canadá, como o Uruguai, aqui perto de nós, que está muito mais alinhado com a Constituição francesa, aprendi isso do Dr. Lélio, do que com a Constituição americana, e existem restrições para essa expressão. E para nós, aqui no Brasil, isso é muito precioso e muito caro, porque faz parte da liberdade religiosa o direito de expressão. E é por isso, então, que como adventistas nós prezamos tanto, e é por isso que a liberdade religiosa é muito importante para o cumprimento da missão da igreja. Eu quero, então, voltar no minuto que me resta ao texto final, e com ele eu termino exatamente dentro dos 30 minutos que me foi dado, de Atos 4, verso 29, um só verso, quando Pedro e João são libertados pelo Sinédrio, eles retornam para o seio e a comunhão dos seus irmãos, e aquela alegria, aquela festa pelo retorno deles, e eles fazem uma oração, celebram a libertação de Pedro e João, e o verso 29, que faz parte dessa oração, traz o seguinte texto: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Que pedido maravilhoso! Eles não pediram que ficassem livres da punição, que ficassem livres da perseguição, ou livres da intolerância religiosa. Eles apenas pediram que fossem dotados da capacidade de ter ousadia, atrevimento, disposição, coragem para pregar com intrepidez a palavra. E é por isso que a liberdade religiosa é muito cara, é preciosa. De acordo com o pastor Ted Wilson, nosso presidente mundial, ela está no DNA do adventismo. Muito obrigado pela atenção de todos, que Deus nos abençoe. E aqui, cravadamente, 30 minutos, eu encerro a minha apresentação. Obrigado, pastor Hélio. Oportunidade enorme aqui, tendo você conosco. Agradecemos imensamente. Vou passar aqui agora a palavra ao Dr. Leles. Deixa eu me apresentar o Dr. Leles, ele que é professor da Universidade Adventista de São Paulo, NASP, doutor em Ciências Jurídicas pela PUC, São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, e pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Colômbia, Nova York, doutor em Letras pela PUC, São Paulo, mestre em Direito pela PUC, São Paulo, e bacharel em Direito pela Universidade de Mackenzie. Doutor
Doutor Leles, por favor, Lélio Leles, tenha a palavra. Muito bem, obrigado, doutor Yuri, pelo convite. Cumprimento a você por esse evento tão relevante aí para a Igreja Central de Brasília. De igual modo, cumprimento também o pastor Hélio Carnassali, nosso líder de liberdade religiosa para a América do Sul e secretário-geral da IRLA, aqui também para a América do Sul. É um prazer estarmos juntos, pastor Hélio, uma vez mais, não é? E cumprimento a você, que está conosco, nos dando o privilégio da companhia neste terceiro evento de liberdade religiosa aqui por uma webinar, não é? Antes de partilhar o meu PowerPoint, eu quero fazer aqui um preâmbulo. E como pastor Hélio, estou também aqui com o cronômetro aqui ligado para não extrapolar o tempo. A liberdade religiosa para nós, os cristãos, que acreditamos na Bíblia como um todo, que seguimos o princípio sola tota escritura, só a Bíblia e toda ela é, de fato, a norma segura para o caminho da salvação. A liberdade religiosa faz parte do próprio caráter de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus também é liberdade. E por isso ele concedeu a liberdade de escolhas morais a todas as criaturas racionais, anjos e homens. Por exemplo, nessa direção, quando a senhora White diz que a liberdade religiosa é essencial para todos aqueles que são verdadeiros cristãos, ela completa dizendo que a liberdade religiosa é tão importante, porque se Deus, que é o Senhor do universo, a exerce e a doou a nós, nós, ao seguir o exemplo dele, estaremos em comunhão com ele e obedecendo aquilo que ele espera de nós. Continuando aqui ainda, eu devo dizer o seguinte: nós temos desafios à liberdade religiosa em cada tempo, em cada época. Hoje, nós temos 3 grandes grupos de países no mundo. Um primeiro grupo, eu vou chamar assim, é aquele grupo que tem religião oficial. E eu uso a palavra religião aqui no sentido do professor de sociologia lá nos Estados Unidos, Robert Bellah, não é? Que copiou um pouco de Rousseau, lá no século XVIII, religião no sentido de conjunto de valores e crenças que fundamenta e exige determinada espécie de comportamento e, portanto, que leva a uma relação de prioridade na vida, a uma espécie de culto àqueles valores, de culto àquela situação, conjunto complexo de crenças e que, portanto, gera determinado tipo de comportamento. Os países que têm uma religião própria, eles se dividem em 2 grupos. Religião no estilo tradicional, e aí nós temos países como o Irã, como a Arábia Saudita, como a própria Rússia, que possuem religião oficial. Um outro grupo de países que eu diria que possuem como religião oficial, que se chama uma religião civil, nós podemos ilustrar com a Coreia do Norte, não é? A religião oficial, entre aspas, ali, usando a expressão religião civil, como Rousseau a colocou e também como Robert Bellah a usa, é a hostilidade à religião tradicional, a ausência de Deus, o Estado como uma espécie de Deus, não é? E um documento normativo supremo como a Bíblia deles. Esse é um outro grupo dentro do grande grupo que tem alguma espécie de religião num sentido diferente do teológico, num sentido jurídico e sociológico, uma religião civil, eu diria, oficial de Estado. Um segundo grupo de países é aquele grupo que é denominado aí pelos estudiosos da sociologia jurídica como grupo de matriz francesa.
Este grupo, ele não tem religião oficial, mas ele tem mais restrições às práticas religiosas. É um grupo que, de certo modo, privilegia o secularismo. Secularismo que é mais do que o simples laicismo, é mais do que a ausência de religião. É alguma inimizade contra crenças religiosas, porque se entende, o secularista, ele entende que uma crença religiosa é irracional e atrapalha o desenvolvimento social. Países como França, o pastor Hélio há pouco mencionou, Uruguai, Canadá e assim por diante, geram essa barreira ao exercício da liberdade religiosa e, portanto, a liberdade de se ter crenças religiosas. Um terceiro grupo, e o líder desse grupo, nós dizemos, são os Estados Unidos, é aquele que ele procura não regular as religiões, não colocar muitas barreiras. O Estado interfere minimamente, tão minimamente quanto possível, porque acredita que deve haver um mercado de ideias religiosas competindo e que nesse mercado cada cidadão vai escolher, como se fosse uma compra, como se fosse uma aquisição, que igreja ele vai pertencer ou que crença religiosa ele quer defender. De certa forma, este grupo é aquele que, por ficar ausente em grande medida de regular, de normatizar o que seriam as religiões, dá mais liberdade religiosa nos vários ângulos do assunto. Dito isso, eu quero aqui partilhar um PowerPoint para tratar de um dos ângulos da liberdade religiosa. E este ângulo, um dos ângulos da liberdade religiosa que me coube aqui tratar, é o do proselitismo, liberdade religiosa para o testemunho da crença religiosa, liberdade religiosa para a pregação da religião, liberdade de comunicação, de expressão da religião ou da crença. Portanto, dentre os vários ângulos de enfoque do que seja uma liberdade religiosa, este é o ângulo que vou me adstringir nesse momento, que irei focar. Como tudo no mundo, a liberdade religiosa, vista como um fenômeno de estudo, ela pode ser abordada por inúmeros prismas, ela pode ser vista de diferentes olhares. E só para ilustrar, eu estou aqui com um celular preto, acho que dá para enxergar aí. Eu posso olhar para um celular e posso classificá-lo de vários modos. Eu posso classificá-lo quanto à cor, quanto à marca, quanto ao formato, quanto ao tamanho, quanto à potência, quanto à utilidade. As classificações são quase infinitas. O mesmo acontece com liberdade religiosa. Eu posso olhar para ela do ponto de vista da expressão de liberdade religiosa, da partilha de crenças religiosas. Eu posso olhar para ela, por exemplo, do ponto de vista da educação. Eu posso olhar para a liberdade religiosa do ponto de vista sociológico, do ponto de vista constitucional. Eu posso fazer inúmeros recortes, são muitos recortes, e me foi solicitado que falasse da liberdade religiosa hoje de um ângulo exclusivo, que é aquele de liberdade para partilharmos nossa crença religiosa, de liberdade para testemunharmos, de liberdade para o exercício do proselitismo. Dito isso, vamos aqui então ao nosso texto. Em primeiro lugar, a origem da liberdade religiosa pode ser categorizada em duas partes. A primeira dela, e estamos na civilização ocidental, com Lutero, que escrevia de modo paradoxal, ora aceitando, ora recusando alguma coisa, mas ele foi o primeiro a defender a liberdade de consciência para crenças, dizendo assim: este é um domínio que o rei não tem direito de entrar, que nenhuma igreja tem direito de entrar. É um domínio que diz respeito ao homem e Deus. Por óbvio, nós sabemos, o próprio Lutero, como todos nós seres humanos também, cometia erros, equívocos. Em algum momento,
ele exerceu a intolerância religiosa, por exemplo, contra os camponeses na chamada Revolta de Münster, ou contra os judeus, ou contra os não cristãos. Mas ele tem o mérito de ser o primeiro a trazer essa ideia. O tempo avança e, com os anabatistas, os conceitos preliminares de liberdade religiosa ganham força. E mais tarde, já nos Estados Unidos, com outros grupos chamados de protestantes dissidentes, porque minoritários, ou de protestantes da reforma radical, porque foi aquele grupo que veio de terceira geração, não de primeira com Lutero, não de segunda com Calvino, mas um grupo de terceira geração, colocada em termos de ideias e princípios. Nessa direção, nós temos que destacar aquele que primeiro abordou de modo sistêmico, de modo global, desde um prisma teológico, desde um prisma sociológico e de um prisma jurídico, tendo uma obra que é importante até os dias de hoje para estudo, Roger Williams. Ele foi aquele que viria a fundar um dos estados norte-americanos, à época colônia, não é? Rhode Island, e ele sentiu na pele perseguições ou intolerância por questões religiosas e, portanto, ele defendeu a liberdade religiosa para todos. E ali começa uma ideia que viria a se firmar nos Estados Unidos da América ao longo do tempo e que veio a ser incorporada por meio da primeira emenda, mais tarde a Constituição Americana. Eu também não posso deixar de fazer uma outra referência importante para nós, cristãos. A liberdade religiosa, diz um famoso jurista chamado Georg Jelinek, é o primeiro dos direitos humanos e está na origem mesma do surgimento dos direitos humanos. Quando a gente olha para a liberdade religiosa, a gente vai descobrir algumas coisas interessantes. Os direitos humanos foram declarados a partir do surgimento da Organização das Nações Unidas em 1945. E já na sua carta, a carta que é a Constituição da ONU, ou pretende ser uma espécie de constituição harmônica a ser seguida, por exemplo, por todo mundo, os direitos humanos, dentre eles a liberdade religiosa, é defendida. Pouco depois, em 1966, a própria Organização das Nações Unidas leva adiante profundamente o desenho da liberdade religiosa através do que se chama Pacto dos Direitos Civis e Políticos. De onde veio esta ideia? Esta genialidade de criar um sistema de direitos humanos cuja base é a dignidade da pessoa humana e, portanto, cuja razão de existência é o valor do ser humano, o ser humano como muito valioso, a vida humana como valiosa em todos os aspectos. Isso, inequivocamente, veio através da Igreja Cristã, especialmente a Igreja Cristã Primitiva Apostólica, porque eram os ensinos de Jesus. Não por outra razão, lá no livro de João, no capítulo 3, verso 16, que todos conhecemos de cor, é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O livro de Romanos, desde o primeiro capítulo, deixa muito claro que Jesus morreu por nós, porque para ele, Deus homem, Deus encarnado, que representava a tipificação, que exemplificava e exteriorizava como era Deus. E por isso havia dito, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Você convive comigo há tanto tempo e está me perguntando como é Deus o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Este Deus homem, Deus Filho, mostrando como é também os demais membros, como são os demais membros da Trindade. Morreu por nós, por considerar a Trindade toda que o ser humano é de supremo valor. A senhora White, em uma das suas obras, chega a dizer que se houvesse um só ser humano a ser resgatado, ainda assim, a divindade se faria presente no plano da salvação
para que houvesse a salvação. Se para o cristianismo, para Jesus Cristo, que encarnou o cristianismo, o ser humano é tão valioso que por ele morreu, está aí a origem dos direitos humanos. Respeitar ao outro como queremos ser respeitados, amar ao outro como queremos ser amados, agir com o outro como gostaríamos que agissem conosco. E as coisas começam por aí. É por essa razão e não por outra que a configuração acadêmico-científica da Declaração de Direitos Humanos, que a criação ou formalização dos direitos humanos veio por meio de representantes da chamada civilização ocidental, que, embora greco-romana, também é judaico-cristã. A partir daqui, podemos entrar agora no assunto e dizermos o seguinte: a expressão liberdade religiosa como direito, o direito de liberdade religiosa, essa expressão não está presente em nenhuma das constituições da civilização ocidental. Também não está presente na Constituição Brasileira de 88. Nós podemos olhar para a liberdade religiosa de dois ângulos. E eu gosto de fazê-lo a partir dos dois. Um primeiro ângulo é olhar para a liberdade religiosa como um direito no sentido amplo, um conjunto de obrigações jurídicas, portanto, um direitão, a liberdade religiosa. Esse direitão, esse direito grande à liberdade religiosa, é, na prática, um subsistema constitucional que tem dentro de si inúmeros direitos específicos de aspectos específicos do que seja a liberdade religiosa. Portanto, o segundo ângulo é o grupo de direitos stricto sensu, específicos à liberdade religiosa. O direito à liberdade religiosa na educação, o direito de crença defendido por uma objeção de consciência, o direito de expressão religiosa ou de proselitismo. Esse grupo de direitos específicos sobre o assunto liberdade religiosa são como peças de um quebra-cabeças que, quando a gente monta, mostra para nós o subsistema constitucional de liberdade religiosa ou complexo de obrigações de liberdade religiosa ou grande direito, direitão de liberdade religiosa. Obviamente, esse grupo de direitos de liberdade religiosa, ele conversa com outros grupos. E é desses diálogos de grupos de direitos que nascem as maiores proteções para a liberdade religiosa. Por exemplo, no nosso assunto de hoje, a liberdade religiosa, conversando com o grupo de livre manifestação do pensamento. É um grupo de direitos de expressão. Esse cruzamento, essa intersecção, gera o direito de liberdade religiosa à expressão, ou o direito de expressão de liberdade religiosa. Resumindo, o direito de testemunhar, de comunicar nossa crença, de pregar sobre uma crença religiosa, o direito de proselitismo. Na Constituição, em rápidos apanhados, qual é o conteúdo deste direito de liberdade religiosa? O conteúdo deste direito de liberdade religiosa merece algum destaque. O primeiro deles é que é inviolável a liberdade de crença. E, portanto, dentro desse grupo de inviolabilidade, de direito à crença, que é um elemento da liberdade religiosa, está o livre exercício dos cultos religiosos. Livre exercício que é tão importante que a legislação deve se dedicar à proteção dos cultos e suas liturgias. Um outro elemento que reforça o direito de proselitismo, de comunicação de crenças, de liberdade de expressão religiosa, nós vamos encontrar aqui na prerrogativa que é assegurada de prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E, portanto, pense aí num quartel militar, num quartel das Forças Armadas como exemplo. Pense também num estabelecimento prisional ou mesmo num hospital público.
O direito de assistência religiosa está garantido ali. Significa dizer que, nesse quadro todo, o que está por trás do livre exercício dos cultos religiosos, do direito de assistência religiosa em estabelecimentos civis e militares de internação coletiva, é o direito de pregação, é o direito de testemunho de crença religiosa, é o direito de livre proselitismo. A Constituição vai além, e no artigo 19, ela traz o que eu gosto de chamar, e o pastor Hélio Carnassale e o doutor Yuri colocaram aí já muito bem, como uma espécie de separação igreja-estado que é colaborativa, todavia, e, portanto, harmoniosa. Eles não são inimigos, eles colaboram. E colaboram para quê? Para a consecução, para a concretização do interesse público. Esta separação colaborativa, igreja-estado e Estado-igreja, leva à proibição do Estado brasileiro, por qualquer de suas entidades, de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, de embaraçar-lhes o funcionamento e assim por diante. Em outras palavras, o Estado deve tratar todos muito bem, sem hostilidade, sem discriminação, mas também sem favoritismo, porque todas as religiões e todas as crenças religiosas têm a possibilidade, coletiva e individual, de fazer proselitismo, de pregar. Isto é reforçado porque nós sabemos, no direito brasileiro, nós temos a seguinte hierarquia: a Constituição vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem sempre o grupo de tratados internacionais, de convenções internacionais, que abordam os chamados direitos humanos. Se o conteúdo é um direito humano, e liberdade religiosa é um dos direitos humanos, automaticamente esse tratado ou convenção internacional, sem nenhum outro pré-requisito, passa a ter uma importância acima de qualquer lei fora da Constituição. Se ele tiver sido aprovado como se fosse uma emenda constitucional, diz o artigo 5º da Constituição, no parágrafo 3º, ele então teria o mesmo nível de emenda constitucional. Não foi o que aconteceu com os dois principais tratados que falam de liberdade religiosa, porque eles foram ratificados, assinados, subscritos pelo Brasil em 1992. Mas, ainda assim, eles estão acima de todas as outras leis dentro do Brasil. E por que eu vou mencioná-los aqui? E, em especial, eu menciono a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada também, apelidada também de Pacto de San José da Costa Rica. Por que isso é importante? Porque nestes casos de tratados internacionais de direitos humanos, nós temos dupla proteção dentro do Brasil. A proteção do Poder Judiciário brasileiro, cuja cúpula está com o Supremo Tribunal Federal, aí em Brasília, mas também a proteção da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o assunto é tão sério e tão importante, proteção à liberdade religiosa como um dos direitos humanos, que há este cruzamento, há esta repetição de proteção. Proteção internacional, que vale aqui dentro, e proteção nacional. De um lado, todo o judiciário brasileiro, cuja cúpula está o Supremo Tribunal Federal. De outro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que também protege a liberdade de crença, a liberdade religiosa. E o que diz aqui o artigo 12 desta convenção, assinada pelo Brasil em 92, mas que foi ratificada por outros países e surgiu em 1969. Ela diz, em resumo, o seguinte: toda pessoa, ser humano, tem o direito à liberdade de consciência e de religião. E o que é o direito de liberdade de religião? Esse direito, continua o texto, implica a liberdade de conservar sua religião ou crenças, de mudar de religião ou de crenças, liberdade de professar e divulgar sua religião ou crenças, proselitismo, portanto, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. E o texto, ele diz lá no item 4, o artigo 2 do item 4, e eu coloquei aqui por isso,
que os pais têm o direito de livre escolha de qual tipo de educação religiosa e moral os seus filhos vão receber. O texto é muito claro: o direito de escolha da educação religiosa é dos pais, não é do governo, não é do Estado. E, portanto, um governo que tenha assinado esse tratado e não respeite isso aqui, está desobedecendo, infringindo o direito de livre expressão da liberdade religiosa, o direito de comunicação livre de crença, o direito ao proselitismo, direito de professar e divulgar religião, de mudar de religião, de conservar sua religião e de educar os seus filhos na religião que escolher, ou de educá-los fora de qualquer religião. Como todo direito, este também tem limites. E eu vou encerrar dizendo que os limites são aqueles que nós cristãos conhecemos desde sempre, porque estão colocados claramente pela fala direta de Jesus Cristo na Bíblia, transcrita, por óbvio, por apóstolos como Mateus e Marcos. Esses limites, em resumo, tornados jurídicos, são, em primeiro lugar, um limite absoluto, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Nenhum outro direito fundamental ou direito humano fundamental, mesmo a liberdade religiosa como complexo de direitos específicos, pode ir contra a dignidade da pessoa humana. Significa dizer que se uma crença religiosa quer disseminar a informação de que aceita sacrifícios humanos, essa crença religiosa é inconstitucional e é também contrária aos tratados internacionais de direitos humanos, porque ultrapassou um limite que é absoluto, que é inegociável, a dignidade da pessoa humana. Agora, outros limites existem. São limites que nós chamamos, no grupo de professores de direito, limites relativos. Pense numa balança com dois pratos. De um lado está a liberdade religiosa, de outro, qualquer outro dos direitos fundamentais ou todos eles. Essa balança tem que ser equilibrada, não pode ir muito para um lado nem para o outro, não pode anular nenhum dos direitos fundamentais. Esses limites, portanto, eles acontecem em comparação, em relação a alvo de ponderação. Os limites externos são: a liberdade religiosa tem que ser exercida de maneira a respeitar os demais direitos humanos fundamentais. Por exemplo, não pode ir contra a intimidade, a vida privada, a honra e assim por diante. Também não pode, via de regra, desrespeitar a legalidade. Mas, além dos limites externos ao ser humano, que está pregando, que está testemunhando da sua crença, limites que estão lá na legislação, mas dentro da Constituição do Brasil, há limites internos, limites que o ser humano respeita porque sua consciência deve respeitá-los, e a legislação aponta esses limites. O primeiro deles: não pode haver anonimato. Você pode pregar, você pode ir à rádio, à TV, pode dar um folheto, pode ir à internet, mas é proibido o anonimato. Por quê? Porque houve um cruzamento, uma intersecção do direito grande de liberdade religiosa com o grande direito de livre manifestação do pensamento. Os direitões de comunicação e expressão e liberdade religiosa se juntaram e deu o direito de liberdade de expressão religiosa. E, portanto, o que vale para o direito de livre manifestação do pensamento, nesta intersecção, é obrigatório também para a liberdade religiosa. É, pois, proibido o anonimato. Licitude dos fins, o próprio artigo 5º, no inciso 16, deixa claro que o direito de disseminar sua crença, o direito de testemunhar da religião, não pode ir contra o que é lícito, o que é válido, à luz
da ética jurídica, portanto, à luz do direito penal. Mas o texto vai adiante, vai além. E para encerrar, nós temos aqui o seguinte: as limitações prescritas, isso está no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, como limites necessários ao exercício do proselitismo são a segurança, a ordem, a moral, a saúde pública e o direito dos demais. Dito isso, nós podemos concluir, e o meu tempo se foi, que os tribunais têm colocado esta interpretação. E, por exemplo, só para pegar um deles, nós vemos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul falando dos mencionados limites externos e internos. Nós vemos aqui o próprio Supremo Tribunal Federal falando que a liberdade religiosa tem que obedecer à dignidade humana e às normas penais e, portanto, neste rumo, nesta direção, ficamos ao final com o que o próprio Jesus disse: ame a Deus de todo o teu coração, sobretudo, e ames ao próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer isso, nós estaremos sempre dentro dos limites razoáveis do exercício do proselitismo, da pregação, do testemunho, dos limites razoáveis da liberdade religiosa. E nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, deixar de exercer a livre expressão religiosa, porque é uma comissão divina. Disse Jesus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essa realidade, eu encerro aqui dizendo: meus amigos, meus irmãos, é de extrema importância que nós defendamos a liberdade religiosa que está no nosso DNA e que nós possamos atuar para que ela seja uma ferramenta eficaz na pregação do Evangelho. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito bom, pastor Lélio. Excelentes suas colocações. Faz tempo que eu não vejo alguém falando com tanta propriedade sobre esse assunto. Muita alegria, não conhecia ainda o seu trabalho. É gratificante demais ter alguém tão imbuído na liberdade religiosa. Eu acho que nós devemos fazer adeptos desse assunto, um assunto que não tem despertado tanto públicos, assim, interesse das pessoas. É um trabalho que merece uma dedicação enorme, principalmente com a advertência da irmã White, né? Para os tempos do fim, a liberdade religiosa será algo necessário, algo que as pessoas vão precisar, né? Nós seremos chamados a dar testemunho da verdade, do que acreditamos, e principalmente, qual é o nosso direito, né? Que direito você tem, né? Então, isso é importante, que nós possamos propagar esse direito de forma legítima, principalmente nos momentos que vivemos. Creio eu que nós estamos vivendo um pedacinho do princípio das dores, né? E isso vai piorar ainda, para um alto clamor ainda, um momento mais profético. E eu costumo dizer que a liberdade religiosa ela tem basicamente 3 aspectos essenciais. O primeiro é o jurídico, o segundo, acho que o primeiro é o teológico, né? Deve vir primeiro. O segundo é o jurídico. E temos um terceiro também, que é o aspecto escatológico, profético, da própria palavra de Deus, aí é teológico também, né? Mas tem essa vertente justamente porque nós, como adventistas, temos uma crença bastante singular sobre os acontecimentos, restrições que poderão vir a ocorrer no futuro. E aí eu abro agora para as perguntas e respostas. Já recebemos aqui algumas. Vamos trazer aqui a pergunta do Schiller Williams, que é da Igreja Central de Brasília. Ele pergunta aqui: sabendo que a liberdade será tomada e as igrejas confiscadas no futuro, existe algum projeto colocado em prática para resguardar os membros no campo, fora das cidades? Pergunta bastante curiosa, né? Pastor Hélio, gostaria de responder para a gente? Sim. Yuri, eu tenho estudado esse assunto nos últimos dias de uma forma bastante intensa e direta, e justamente estudei um pouquinho sobre a questão do abandono das grandes cidades à luz dos decretos dominicais. Interessante que todos os conselhos de Ellen White a respeito da defesa da liberdade religiosa seguem numa linha bastante
direcionada para a pregação do Evangelho, para o anúncio da salvação, até o ponto em que o cumprimento das profecias relacionadas ao fechamento da porta da graça irão ter lugar. E aí existe uma série de acontecimentos que estão interligados, e eles começam ali com o decreto dominical, com o prévio tempo de angústia, o abandono das grandes cidades, depois o abandono das pequenas cidades, o decreto de morte, fechamento da porta da graça. Então, nessa altura dos acontecimentos, não existe mais uma ação organizada da igreja para a defesa da liberdade religiosa, porque os acontecimentos finais profetizados estarão se cumprindo, e aí então entra o outro processo, que ela também trata muito, que é o cuidado de Deus que será dispensado para o seu povo nesses dias. Ela menciona vários aspectos que o tempo não permite a gente entrar, como, só para a gente ter uma ideia, ela desaconselha que os irmãos provisionem alimentação para esses dias, que nesse momento nós viveremos realmente pela fé. Então, não há provisão que a igreja faça para esse tempo, porque nesse tempo nós estaremos exclusivamente cuidados e protegidos pela mão do Senhor. Então, não existe nenhuma ação organizacional planejada para isso, né? Então, enquanto nós tivermos oportunidade, enquanto estas leis restritivas não forem estabelecidas, nós vamos lutar pela liberdade religiosa para podermos continuar pregando o Evangelho até que venha o alto clamor, a igreja seja batizada com o Espírito Santo, ocorra a sacudidura, o Evangelho seja pregado a todo mundo, então aí vai vir o fim. Então, quando isso acontecer, nós sabemos que nos direcionamos para o fim, e aí ficaremos aos cuidados e nas mãos do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Hélio. Schiller Williams também pergunta sobre, mais uma pergunta aqui, pastor. É viável transformar esse tema de liberdade religiosa em uma matéria obrigatória para aqueles que vão se batizar, ou seja, uma menção sobre esse assunto no curso básico de batismo, ou mesmo como um assunto que deveria ser abordado na escola sabatina? Yuri e Schiller, nós às vezes fazemos confusão entre crenças fundamentais e doutrinas. A Igreja Adventista, ela tem 28 crenças fundamentais que estão distribuídas em 6 grandes grupos de doutrinas. E não faz parte de forma explícita nenhum conteúdo que trate especificamente do assunto da liberdade religiosa. Ele aparece de forma transversal em vários temas, na doutrina de Deus, quando nós estudamos sobre a criação, na doutrina ainda que trata da antropologia, da queda do homem, do tema da redenção, ela vai aparecendo como uma linha entrecortada de várias crenças nossas, mas não existe uma crença fundamental específica sobre a liberdade religiosa, e eu creio que não virá a se materializar, mas creio que fica a cargo dos pastores que lideram ou dos departamentais que lideram esse assunto em todos os níveis da igreja, em tentar trazer esse tema para reflexão, estudo, com motivações de várias formas. Aqui na Divisão Sul-Americana nós temos um programa que motiva as associações e os campos e missões a organizarem eventos, a se organizarem para realizar esse trabalho. E é claro que a resposta ela é variável, e onde esse entusiasmo é mais ardente, ele avança mais, onde ele não é tão ardente, ele não avança tanto, e muito vai também da percepção que esses líderes têm do grau de importância do assunto, face muitas vezes medida por um imediatismo da não perseguição, ou mesmo da não intolerância religiosa, que em muitos casos fica bastante restrita a alguns aspectos somente relacionados à guarda do sábado, seja no âmbito do trabalho, ou seja no âmbito da formação educacional. Mas nós não temos, e não creio que a igreja se mobilizará para isso, mas é nosso dever trazer esse assunto à tona. Obrigado, pastor. Agora uma pergunta, eu mesmo gostaria de fazer uma pergunta do Dr. Lelis.
Lelis, como é que você enxerga essa contextualização entre a liberdade religiosa, né, sob o aspecto jurídico, você tratou bem, tão bem, e também a questão teológica, principalmente a questão profética. Como é que você enxerga isso, os momentos que vivemos agora, o que você andou refletindo no futuro, como é que você pode nos trazer essa relação entre essas matérias que às vezes as pessoas separam esses assuntos, né? Como é que você enxerga isso, os momentos que vivemos agora? Oi? Pode falar, por favor. Ok, doutor Yuri. Na realidade, essa é uma boa pergunta. Eu tive até o privilégio de fazer desse tema, a liberdade religiosa, o tema da minha dissertação do mestrado em teologia. Foi feito no próprio SALT, no próprio UNASP, né? Liberdade religiosa é essencial, em primeiro lugar, porque é parte do reconhecimento do que Deus espera de nós. Ele nos dá liberdade, nós devemos também dar a outros liberdade e defendermos a liberdade. Primeiro ponto. Segundo ponto. A liberdade religiosa, ela é o instrumento principal pela presença ou ausência no conflito cósmico entre o bem e o mal. De um lado, Deus, que quer que todos o sirvam livremente, por amor. De outro, o opositor, o inimigo, que busca, diz Ellen White claramente, que cada um seja escravo da vontade dele, inimigo, em oposição a Deus. Terceiro ponto é que a liberdade religiosa vai ser o instrumento na briga entre o bem e o mal, intensificado no final de tudo, no fim do tempo do fim. Ou seja, de um lado, aqueles que guardam o sábado, o selo de Deus, sem liberdade religiosa, serão perseguidos. De outro lado, os que guardam o domingo, valendo-se não da liberdade religiosa, porque ela não existirá, mas do conforto da servidão ao inimigo. Portanto, eu diria que a liberdade religiosa, ela tem um aspecto substantivo essencial, representa um pouco de Deus e do que ele espera de nós, é um instrumento para a pregação do evangelho e representa também como o mal age ao suprimi-la para tornar-nos escravos, e que isso vai ser usado de modo muito intenso no fim do tempo do fim, com o decreto dominical e o que vem daí por diante. Obrigado, doutor Lelis. Eu costumo ver essa sua fala com uma questão bem simples, né? A gente só se preocupa com o que a gente perde, né? Hoje, a gente não vê tanta preocupação com a liberdade religiosa, com a defesa, justamente porque nós temos ela amplamente garantida, né? Mas isso chegará um dia que nós teremos isso restringido, né? E Doutor aqui, Yuri, para concluir, você quer falar alguma coisa? sim, doutor Yuri, eu percebi aqui, até peço perdão Claro. pela vazou o áudio aqui do Facebook, Não, sem problema. perdão, eu vi ali no Facebook uma observação feita pelo nosso colega, diretor do Departamento Jurídico da Divisão Sul-Americana, doutor Luiz de Braga, que foi confirmada pelo professor Luiz Henrique dos Santos, lá do NASP de Hortolândia, a respeito da confusão que normalmente acontece entre a liberdade religiosa e a nossa associação com outros grupos religiosos, confundindo isso com o ecumenismo. Essa é uma pergunta recorrente que sempre aparece e nunca é demais explicitá-la mais uma vez. Então, eu ouvi isso do nosso líder mundial, Dr. Ganun Diop, que trabalha na sede mundial da Igreja Adventista, que a própria liberdade religiosa ela é um imunizante contra a questão do ecumenismo, porque o ecumenismo seria um contrassenso da liberdade religiosa.
E no momento que você defende, prega que todos têm liberdade religiosa para pensar o seu credo, a sua crença, a sua doutrina, no momento em que você parte para uma harmonização doutrinária, isso contraria a própria essência da liberdade religiosa. E muitos membros de várias congregações religiosas, não são só os adventistas, se sentem incomodados quando veem os seus líderes, pastores e outros participando de eventos com presença multirreligiosa. Então, é sempre importante nós lembrarmos que quando participamos de eventos dessa natureza, primeiramente, nunca, e nunca é uma palavra forte, nunca a Igreja Adventista participa ou se envolve com qualquer atividade que tem como propósito a harmonização doutrinária. Tanto é que a Igreja Adventista ela não faz parte, por exemplo, do Concílio Mundial de Igrejas, cujo propósito é a busca de uma harmonização doutrinária. Nós não somos membros. Vez por outra, a Igreja, sim, ela participa de uma reunião como observadora, mas não como membro. Então, é muito significativo, nós temos isso muito claro. Então, quando a Igreja participa de eventos, ou de manifestações, ou de seminários, fóruns, simpósios, onde existe presença de membros ou líderes de outras entidades religiosas, ela o faz com um único propósito, que é uma união de esforços. Então, essa palavra também é significativa, não é uma união doutrinária, mas é uma união de esforços para promover, defender e proteger a liberdade religiosa. Unicamente isso. Não tem nenhum efeito de harmonização doutrinária. Então, seria uma ilustração muito simples. É como você gritasse sozinho, uma minoria religiosa que somos como adventistas, somos 1,5 milhão de membros no Brasil, para uma população de mais de 200 milhões de habitantes. É como se nós gritássemos num estádio com 50 mil pessoas e nós fôssemos menos ali de 500 pessoas e nós gritássemos liberdade religiosa, quando todos estão gritando outra coisa. O som da nossa voz vai ser abafado. Mas se nós conseguirmos que mais 0,5% daqui, mais 0,5% de lá, mais um outro aqui, então conseguimos formar um cordão razoável, então é mais provável que essa voz, esse grito que chama a atenção de autoridades, que chama a atenção da imprensa, que chama a atenção de acadêmicos, que ele seja ouvido, que ele seja escutado. Então, nesse sentido, no sentido de fazer esforço para defender e promover um bem comum a todos, e jamais tendo qualquer propósito de harmonização doutrinária ou propósitos ecumênicos, se bem que o uso da palavra, às vezes, ecumenismo, ecumênico, não é tão adequado para esse fim, mas vamos utilizá-lo, que é o senso comum. Então, atendendo aí a observação do meu amigo, querido amigo, Dr. Luigi, e também confirmada pelo Dr. LH, que diz ele que há pouco tempo, ainda na sua esfera de atuação ali no NASP de Hortolândia, foi interrogado ou foi interpelado com um aluno a esse respeito. Então, era só isso, Yuri, nada mais. Vamos para a última pergunta, então, pastor Hélio. O Milton, ele que é membro aqui da Igreja de Brasília, da Zanorte, ele pergunta como tem sido a liberdade religiosa em tempos de pandemia e o que a igreja pode fazer para superar isso. Yuri, eu não sei quanto o Dr. Lélio tem de observação nesse assunto, porque ele sempre tem. Yuri, a gente tem que sempre cuidar em ser justo com as pessoas, né? A nossa glória e toda exaltação a gente deve a Jesus, ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia também diz que a quem honra, honra. O Dr. Lélio, você disse que está surpreso por não conhecer, eu afirmo isso sem nenhum medo de me equivocar. Ele é o acadêmico mais, com estudos mais aprofundados, adventista, o acadêmico adventista, com estudos mais aprofundados nessa área, e ele, na verdade, posso dizer que ele começou uma escola acadêmica que hoje tem vários seguidores no ambiente do NASP, tem uma geração jovem de excelentes mestres e doutores em direito que são discípulos do Dr. Lélio, que são discípulos dessa paixão que ele tem e de toda a pesquisa que ele realizou na liberdade religiosa. Então, o Dr. Lélio é uma autoridade no assunto
e sempre que eu posso, eu bebo dessa fonte, onde eu posso estar e ouvi-lo é sempre uma alegria. Então, uma parte para a gente saber um pouquinho quem é o Dr. Lélio. Ele tem trabalhos publicados como organizador, autor de livros, autor de capítulos. Então, é uma alegria para nós, um orgulho para nós, como Adventistas do Sétimo Dia, ter um acadêmico que tem dedicado tanto tempo à pesquisa como tem sido o Dr. Lélio nessa área, né? E ele agora, vocês perceberam, ele está ingressando num outro ramo de pesquisa que é a própria teologia. Ele já fez o seu mestrado, vai buscar o doutorado. Então, é a terceira área de pesquisa que ele vai fazer, letras, direito e agora teologia. Mas vamos responder a pergunta lá. Então, o que eu tenho observado na pandemia? Eu tenho visto muito alarmismo a esse respeito, inclusive no nosso grupo aqui. Eu até agora não vi nenhum direito de liberdade religiosa afrontado diretamente com intenção de limitação de liberdade religiosa deliberadamente mal intencionado. O que nós vimos foram deliberações que esqueceram das minorias e que tão pronto foram procuradas, tão logo foram procuradas, voltaram atrás. Vou citar 2 exemplos, um bem pertinho de nós aqui, estado de Goiás, o governador, que é até pouco senador da República e um homem que nos conhece, mas na emissão do decreto de abertura, ele designou que os cultos poderiam acontecer aos domingos, dentro de determinadas condições, e esqueceu que há grupos religiosos que não se reúnem aos domingos. Quando procurado, prontamente ele refez o decreto, dando abertura para que minorias religiosas que se reúnem em dias diferentes do domingo pudessem ter o mesmo direito. Outro caso bem recente agora, estado de Pernambuco. O governador Paulo Câmara, que eu já tive a oportunidade de visitar e agradecer o apoio dele à liberdade religiosa, no decreto inverso do governador aqui de Goiás, decretando o lockdown ali do estado, e ele então impede ou não levou em consideração que os líderes religiosos poderiam ser grupo de exceção e de atividade essencial e deslocarem-se sozinhos ou no máximo com 1 ou 2 pessoas para operar os equipamentos técnicos para fazer a transmissão dos cultos. Assim que procurado por uma entidade parceira e amiga nossa, que é a ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, ele prontamente refez, incluindo os pastores e líderes religiosos, dando a eles o direito de deslocamento até as suas congregações, para que nos seus templos vazios de pessoas, sem a presença física das pessoas, pudesse fazer a transmissão dos seus cultos. Então, houve sim alguns excessos, mas são traços estatísticos, nada que tivesse atentado vamos dizer, ao coração da liberdade religiosa, que não tivesse sido prontamente reconhecido e emendado. É o que eu tenho observado. Não vimos nenhum, mas temos que ficar alertas, Yuri. Por quê, doutor Yuri? Porque na esteira da submissão que todos nós nos colocamos ao poder do Estado em épocas como essa, pode ser que alguma coisa fosse imposta. O que nós estamos atentos nesse momento e trabalhando diretamente com o Conselho Nacional de Educação, ao projeto que o MEC editou na semana passada, da recomposição do calendário escolar, dando direito às instituições públicas e privadas que utilizem os dias de sábado para reposição escolar, para que 2020, escolarmente falando, não sei se existe essa palavra, termine em 2020. Ato imediato, recorremos com a ajuda de um alto funcionário do MEC, adventista do sétimo dia, Dr. Wagner Vilas Boas, hoje secretário da Secretaria de Educação de Ensino Superior, um dos grandes elementos hoje no MEC, logo abaixo do ministro, ele ocupa com outras secretarias essa função. Ele prontamente se dispôs a ser o nosso interlocutor junto ao presidente do CNE, Dr. Luiz Cury, que acedeu, acolheu a preocupação e, pasmem, ele mesmo, o presidente do CNE, se dispôs a ser o relator do assunto junto ao CNE, o que deve acontecer prontamente. Então, a gente vê boa vontade em todos os momentos. A gente vê boa vontade de acolhimento e nenhum cerceamento explícito da liberdade religiosa, mas precisamos ficar atentos. Obrigado, pastor. Tem que agradecer, inclusive, ao Milton, né, o nosso membro do grupo, ele que é professor de Tocantins, doutor também, mandou para a gente essa informação. Não sei se foi a primeira vez que a gente ficou tomando conhecimento, né, pastor Hélio? Mas é uma informação relevante. E já chegamos ao fim.
Eu gostaria de passar a palavra final para o Dr. Lelis, para fazer as considerações finais, depois do Dr. Hélio, para que possamos encerrar aqui. Agradeço muito a você que está aqui conosco até agora assistindo ao vivo, você que está assistindo depois desse vídeo gravado, também muito obrigado. E faça parte do nosso grupo, nós temos um fórum de liberdade religiosa, um grupo de WhatsApp. Se você tiver interesse, basta digitar meu nome no Facebook, no LinkedIn, será um prazer adicioná-lo. Meu telefone é 61 98206 4694. Seja bem-vindo. Por favor, Dr. Lelis. Obrigado, doutor Yuri. Foi um prazer estarmos juntos. Pastor Hélio Carnassali, por quem tenho grande apreço e admiração, e tem liderado de modo sábio, inspirado por Deus, a Igreja Adventista no Departamento de Liberdade Religiosa e Espírito de Profecia. Prazer estarmos juntos. Obrigado. A você, telespectador, a você que nos vê aqui agora, ou que verá daqui a pouco, como entusiasta que é da liberdade religiosa, eu dou os parabéns a você, que nós continuemos a avançar na defesa com comedimento e sabedoria vinda de Deus, vinda do alto, na liberdade religiosa, a fim de que seja possível o cumprimento da missão de salvar e, portanto, o cumprimento da ordem de Deus para que amemos ao nosso semelhante. Muito obrigado. Doutor Yuri, eu agradeço também o convite e quero reconhecer publicamente que esse grupo, esse Fórum de Liberdade Religiosa da Igreja Central de Brasília é um dos grupos mais atuantes, sob a liderança do Dr. Yuri, participação de muita gente apaixonada pela liberdade religiosa e que tem dado uma preciosa contribuição. Eles têm reuniões físicas quando permitidas, né? Não nesse tempo, mensais, ordinárias, sistemáticas, realizam eventos de diversas maneiras. Temos um evento aí planejado para julho, esperamos que possamos realizá-lo, né, Yuri? Com a bênção de Deus. Vamos ver se Deus nos permite, se as condições permitem. E eu quero agradecer muito ao Dr. Lélio, porque ele tem sido uma grande bênção para esse meu ministério para o qual fui chamado aqui na divisão. Ele tem me ajudado em muitas ocasiões, ele tem sido um mentor para mim na área acadêmica da liberdade religiosa. Mesmo agora, esse ano ainda, eu pedi ajuda dele para a elaboração de um projeto acadêmico amplo para a liberdade religiosa, para que a gente possa estender esses conhecimentos acadêmicos aos nossos irmãos por meio de plataformas virtuais, por meio de EAD e outros recursos mais. E tão logo tenhamos possibilidade para tratar desse assunto, é um plano que nós vamos pôr em prática. Então, quero agradecer muito pela existência de pessoas como o Dr. Lélio e outros grupos, os coordenadores dos cursos de Direito hoje do NASP, Dr. Felipe Piazzi, de Engenheiro Coelho, Dr. Carlos Ferri, de UNASP Hortolândia, e o Walter, de UNASP São Paulo, são pessoas que também apaixonadas por isso, estão formando uma geração de advogados apaixonados pela liberdade religiosa. Que Deus possa nos abençoar, que nós tenhamos muito equilíbrio, irmãos. Esse é um pedido que eu faço nesse assunto, que a gente tenha muito equilíbrio, que saibamos nos conduzir com prudência, com a habilidade com que Cristo pediu que nós nos conduzíssemos, a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes, para que possamos saber exatamente onde colocamos o nosso pé, onde colocamos a marca da nossa igreja, que não sejamos ludibriados por essa polarização política que está tomando conta do nosso país, que não nos metamos nessa briga. Esse assunto não é nosso. A nossa questão é o reino de Deus. É por isso que nós temos que ter paixão e dedicação e trabalhar com os governos da forma mais respeitosa possível, em cooperação, mas sem participarmos das ideologias políticas que conduzem as autoridades. E isso tem sido uma posição sábia da igreja, e eu espero que a gente continue assim e que Deus nos abençoe e nos dê a todos uma semana muito feliz e abençoada. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, Dr. Lélio, por participar desse webinar com vocês. Obrigado, pastor Hélio, Dr. Lelis. Exatamente, a gente tem que ficar longe desse debate político, pastor. Eu já me empolguei um pouco com isso nas eleições e vi que isso é perda de tempo. A gente poderia estar fazendo coisas muito mais úteis. O tempo é muito valioso, né? A gente pode estar pregando, a gente pode estar estudando coisas que realmente vão nos edificar.
na palavra de Deus, no conhecimento, para estar ensinando aquelas pessoas que precisam. E concluo dizendo que eu tenho esse sonho, pastor, de a gente poder fazer um curso de liberdade religiosa, se for da vontade de Deus e vocês puderem tocar à frente, eu estou à disposição para ajudar no que for preciso, a gente possa instruir as pessoas sobre esse direito. Hoje o meio virtual tem sido cada vez mais utilizado e creio que vai continuar sendo assim. Talvez essa seja a primeira, uma das grandes pandemias que venha, mas podem vir várias, não sabemos quando vai acabar. Mas eu desejo a você que está nos assistindo, que o Senhor Jesus lhe abençoe, que Ele te dê a paz, a tranquilidade nesse momento, que você tenha serenidade e que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Bote o seu foco na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Tenho certeza que esses momentos passarão muito rápido, não causarão tantos transtornos como tem causado. E ao final, pastor, só compartilhar rapidamente aqui o meu contato, pessoal. Quem quiser fazer parte aqui do nosso departamento, aqui o Fórum de Liberdade Religiosa da Igreja Central de Brasília, tem o meu WhatsApp, você pode estar me mandando uma mensagem, será um prazer incluí-lo. E agora, pastor, gostaria de convidá-lo, por favor, faça uma oração para a gente, podemos concluir esse webinário. Obrigado. Vamos orar, curvamos a fronte, fechamos os olhos. Pai querido, graças te damos por esse tempo precioso que passamos aqui, refletindo sobre a importância da liberdade religiosa para o cumprimento da missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e para o cumprimento da missão de outros cristãos que creem na pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor, pela exposição clara dos fundamentos acadêmicos que nos levam a defender com tanta galhardia esse direito de fazer prosélitos, de pregar o Evangelho, que é uma ordem bíblica tua, do próprio Senhor Jesus, e que hoje vemos garantido nesses tratados internacionais que nos permitem, como igreja, avançar para mais de 200 países com presença adventista e podermos assim cumprir a missão. E nós queremos isso mesmo, Senhor, queremos pregar o Evangelho, e é por isso que amamos a liberdade religiosa e lutamos por sua proteção, para que possamos pregar essa mensagem maravilhosa enquanto é dia, enquanto é tempo, para que quando os dias chegarem ao seu termo, quando no teu relógio, no teu programa, nós possamos então desfrutar das bênçãos da eternidade. Fica conosco, dá-nos uma semana feliz e abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor.